e ao Luquete por essa oportunidade, por essa chance, pelo incentivo de termos esse espaço ligado ao consumidor. E como havíamos falado da última vez, eu me comprometi a trazer uma pessoa especialista na área do direito do consumidor voltado aos bancos. O que é violação do direito do consumidor dentro de tudo que acontece numa instituição financeira. E para isso hoje eu trouxe a doutora Renata Reis, que é advogada, e ela é hoje a supervisora de assuntos financeiros do PROCON. Eu acho que ninguém melhor do que ela para ajudar a esclarecer e tirar as dúvidas dos internautas. Doutora Renata, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos lá então. Eu acho, Renata, que muitos internautas ainda não têm muita noção do que é exatamente o PROCON, desde quando ele existe. Então, nós temos um marco, né? Na Constituição Federal, desde 1988, está lá escrito que todo cidadão tem direito de lutar por tudo o que acontecer enquanto ele for consumidor. Desde 1991, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que é outra grande conquista de todos nós brasileiros, porque nós somos sempre consumidores ou prestadores de serviço, né? Então nós sempre estamos dos dois lados. Aí eu pergunto, doutora Renata, o PROCON, qual é assim, num ping-pong entre nós, para começar? O PROCON, os PROCONs, para que eles servem, desde quando eles surgiram? Até mesmo dentro desse cenário que você colocou, doutora Rosana, o PROCON, ele vem realmente fruto da lei, né, fruto da Constituição, na verdade até um movimento anterior, desde a década de 70, essa necessidade realmente de atendimento ao mercado de consumo, atendimento ao consumidor, mas como órgão, como instituição, de forma autônoma, ele foi fundado em 1995 como uma fundação pública para realmente buscar essa questão do atendimento. E também uma questão mais global também para fiscalização de todos os assuntos relativos à relação de consumo. Até é importante a gente frisar que o PROCON, além de relação de consumo, ele atende também relação de locação. Porque que interessante. A gente verifica essa questão da hipossuficiência, da vulnerabilidade extrema do inquilino. Então, o consumidor e o inquilino vão ter sempre esse tipo de atendimento dentro do órgão, a fim realmente de resolver. É muito importante a gente ressaltar essa característica que o órgão de defesa do consumidor tem de conciliação. O objetivo é o atendimento individual do consumidor. É claro que dentro dessas demandas individuais vai nascer aí um procedimento coletivo, onde você pode, através da junção desse clamor da sociedade, até tomar uma medida punitiva para coibir práticas abusivas. Perfeito, eu acho fantástico. Agora, para esclarecer o internauta, você hoje está no PROCON São Paulo, que eu acredito que é o maior PROCON do Brasil. Agora, existem PROCONs em outros estados? É obrigatório? Existem nas cidades? Até por determinação legal, a questão do atendimento ao consumidor, dos órgãos de defesa do consumidor, eles vêm em escala. É claro que sempre de forma autônoma, né, sem realmente uma vinculação direta. Nós temos a questão da política federal da relação de consumo pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Depois você tem essas políticas em grau estadual e sempre, de acordo com convênios, isso vem também em atendimento dentro do município. Hoje, por exemplo, o PROCON São Paulo, ele tem conveniado mais de 250 municípios. Bárbaro. Ou seja, o atendimento não é feito só na capital, ele pode ser feito na sua cidade, na sua localidade. E aquele consumidor que na cidade dele não tem o PROCON, como é que ele faz para poder buscar essa proteção, que é um direito que ele já tem? Ele recorre a quem? Como é que ele faz? Nesses casos, é muito importante o consumidor verificar, é muito difícil não haver, né? Hoje a política é muito difundida nesse sentido de atendimento ao consumo, né? Mas se não houver na cidade vizinha, ele pode procurar esclarecimentos, por exemplo, no site do PROCON mais próximo da sua localidade. Alguns PROCONs têm atendimento pela internet para alguns temas, como por exemplo, o PROCON São Paulo hoje atende demandas relativas à compra da internet, que é um mercado enorme, que tem crescendo. E que ainda não está regulamentado, né? Exatamente. E que precisa e será, né? Sim, será. Nós estamos aguardando com muita ansiedade. Essa modificação do Código de Defesa do Consumidor. Nós também, a gente vai voltar a falar sobre esse tema. Mas o que eu queria perguntar, eu acho que é uma curiosidade, e era minha e eu te fiz essa pergunta lá fora, doutora Renata. É muito grande a demanda do consumidor, por exemplo, na sua área, ou num todo, resolve muito conflito
ou proporcionalmente não? Ou seja, vale a pena procurar o PROCON? Nós temos um índice de resolutividade que pode até ser verificado pela internet, onde nós temos aí um ranking de atendimento das empresas mais demandadas e também um índice de solução. Em média, dentro da área de assuntos financeiros, no primeiro atendimento, nós temos um índice de mais de 80%. Nossa, que beleza. Para demandas gerais, se você computar todos os assuntos, como assuntos de telefonia, de produtos, essa resolução muitas vezes pode alcançar mais de 90%. Nossa, a questão é que o que acontece, existe hoje ainda um caminho muito grande a percorrer, porque nós temos temas que ainda não são resolvidos. E na verdade, a gente observa, doutora Renata, que são sempre os mesmos temas que acho que lotam os PROCONs. Telefonia, bancos, cartão de crédito e planos de saúde. Tem mais algum que lota lá e vocês percebem? E a questão realmente dos produtos, né? A questão da comercialização via internet, que É verdade, vários campos. Então isso realmente vem tomando uma demanda enorme, é um perfil próprio aí dentro da sociedade. Já fica então o convite para você voltar no programa para falar dessa questão dos produtos que eu acho, pela internet, que eu acho que realmente é um drama, porque o consumidor brasileiro tem muita boa fé, ele acredita em tudo e acaba às vezes comprando de forma e tendo prejuízo. Sim, o apelo é muito grande, né? Essa questão da facilidade. Você tem uma facilidade hoje para adquirir, que realmente é a internet que oferece o produto, oferece o serviço, e até mesmo a questão do próprio pagamento, né? Essa questão do cartão de crédito, que há anos vem encabeçando aí a área de assuntos financeiros como o assunto mais demandado, né? O mercado só cresce, mas infelizmente as empresas não buscam ainda uma estrutura para realmente sanear problemas como a falha bancária. Básicos, né? Exatamente, cobrança indevida em fatura de cartão de crédito de um produto que você não adquiriu, uma transação em conta corrente que você não fez, ou seja, o que acontece? O mercado avança, a estrutura aumenta para realmente você buscar esse consumidor no mercado, mas, por exemplo, aqueles que fraudam o sistema também tentam se adaptar, apesar dos milhões de gastos com segurança. Eu acho que eles conseguem fraudar, quebrar mais as regras do que os bancos e empresas conseguem se proteger, não é? Exatamente. Então, é um caminho realmente sempre que a empresa tem que perseguir de qualidade, de segurança para atender esse mercado. Então, já vamos deixar um aviso. Eu acho que a doutora Renata concorda comigo. Você, internauta, oriente principalmente as pessoas, eu diria, acima dos 50, 60, que estão começando a entrar na internet, né, a tomarem muito cuidado para fazer pagamento pela internet, não é? Transação bancária pela internet também. Por quê? Muita gente paga e não salva o comprovante de pagamento, não é, Renata? Vou chamá-la de Renata, minha colega. Não é verdade? Não, sim. Então, internauta, orientem os seus tios, seus pais, enfim, seus amigos. Vai fazer uma transação, uma transferência bancária, um pagamento, salva o comprovante, guarda num arquivo do seu computador. Não é? Não sei se a doutora Renata teria uma outra orientação também a dar. Sim, é importante hoje até verificar o movimento de que o próprio banco, a própria instituição financeira, ela tenta afastar o consumidor do meio físico, claro, né? Da agência. Não tem mais gerente, não tem funcionário. Incentivando a utilização desse tipo de meio. Mas ela também tem que se adequar a essa população, a essa camada que vai ter uma dificuldade. Por exemplo, o idoso, né? A pessoa que realmente ainda não tem acesso à internet. E são muitos, né? São muitos. É uma camada realmente muito da população que precisa dessa atenção, que precisa desse serviço especial. Então, mesmo o consumidor que quer se aventurar, que vai pela primeira vez utilizar esse tipo de serviço, primeiro, entre em contato com o seu banco para verificar que meios ele deve... por que meios? Qual é a página? Como é a configuração? Que tipo de configuração do computador você precisa? Qual é o tipo mais aconselhável de programa antivírus? Isso é essencial. Verifique as dicas de segurança que o próprio banco costuma fornecer, que tipo de página não entrar, que tipo de informação não fornecer dentro da página. São dicas básicas de segurança que ele tem que tomar antes de se aventurar a se utilizar desse tipo de serviço. E nunca acreditar em mensagem, em e-mail recebido de banco, porque 99% são fraudes. Sim, e-mails de banco, da Receita Federal, de entidades públicas, sim, né? Sim. Com muito cuidado, muita atenção, o consumidor realmente tem que se blindar, tem que se proteger. E mesmo no uso do dia a dia do banco,
tentar evitar sair com dinheiro de dentro da agência. É um drama. Se você tem problemas de atendimento dos terminais, né, sempre solicite ajuda de um funcionário do banco devidamente identificado. E vá lá dentro chamar. Exatamente. Ou exija que o atendimento seja feito no caixa, se realmente não houver essa disponibilidade no momento. Perfeito. Então agora acho que a gente pode começar a entrar em assuntos mais polêmicos, né? Nesta relação cliente-banco, ou não necessariamente o cliente, mas muitas vezes pessoas que trabalham com a gente vão ao banco fazer serviço para nós, né? Essas relações de clientes e terceiros junto ao banco e dentro do banco são todas enquadradas no Código de Defesa do Consumidor, doutora Renata? São todos. Nós temos duas categorias divididas até mesmo pelas próprias instituições financeiras. Você tem o cliente, que é aquele que contrata o serviço, seja a conta corrente, seja a adesão ao cartão de crédito, e você tem o usuário do serviço. Ele pode não ter um contrato, uma relação direta, mas ele usa o serviço para pagamento de uma conta, apesar de não ter um vínculo específico firmado. Mas naquele momento, ele vai ter a mesma estrutura, a mesma proteção de um consumidor, cliente, não cliente. Não há diferenciação. Em todo sentido, respeito, tratamento, não é verdade? Porque, infelizmente, você falou que os bancos estão procurando afastar as pessoas da agência. E a gente vê que os gerentes estão na agência, mas para atender clientes, entre aspas, VIP, não é? E fazer uma distinção que a Constituição Federal proíbe. Então, não tenha medo de você quer falar com a gerente e ver que ela está... Não, vá lá e exija seu direito. Independente de quem é você, do tamanho da sua conta. Direito é direito, não é? Sem dúvida. Rosana, até esse sucesso, esse percentual alto de dissolução que hoje o Procon São Paulo possui, por quê? Nesse sentido, por que ocorreu? Foi até um apelo que foi feito aos fornecedores de uma forma geral, que ele tem que internalizar esse atendimento ao consumidor. Hoje o consumidor, por que nós tínhamos índices altíssimos de falta de solução? A falta de preparo do SAC, do serviço de atendimento, a falta de preparo do funcionário dentro da agência. Então, na verdade, hoje o fornecedor, digamos, ele está mais sensível a essa realidade de que ele deve rever esse atendimento, reforçar, treinar os seus prepostos, para que ele possa resolver as questões dentro do âmbito da empresa, sem deixar até mesmo que esse consumidor tenha que procurar um órgão de defesa do consumidor. Mas eu observo ainda que na área de fornecedores e produtores, os saques começam a melhorar, mas eu não vejo luz na área de prestação de serviço. Estou errada? Não, certíssima. Realmente tem muito a avançar. Muito. Bom, vamos lá. Agora vamos... Eu sou muito consultada com a questão de juros em contratos bancários. A diferença, o banco pode cobrar, porque está na Constituição Federal, que é 12% ao mês de juros. Como é que é isso para o cidadão, né? Como é que ele entende esses juros em vendas de carro, financiamento de carro? Como é que vocês estão lidando com essas questões? Porque eu acho que o maior tormento hoje, até por conta do que nós estamos observando na economia, é inadimplência, juros sobre juros. Enfim, doutora Renata, eu agora até quero realmente aprender um pouco com você, porque não é a minha área. O que acontece? Essa questão da abusividade dos juros, né, ela tem sempre que ser questionada à luz do Poder Judiciário. Né? Entendemos que aí o magistrado, o juiz, ele está habilitado a analisar a questão caso a caso e verificar se o juro em si é abusivo. Então, qualquer questão ligada a juros em contratos bancários, vá ao judiciário o mais rápido possível para não perder tempo, é isso? Sim, agora você pode tomar algumas precauções. Você pode, por exemplo, comparecer ao órgão de defesa do consumidor para verificar que se aquele juros que foi ofertado realmente está sendo praticado. Porque muitas vezes pode haver irregularidades. Até porque o consumidor não tem muita afeição à matemática, essa matemática pura de juros, não é isso? Sim, sem dúvida. E apesar de você ter hoje algumas ferramentas, como por exemplo o custo efetivo total que foi criado por resolução do Banco Central, que é uma ferramenta mesmo, onde o consumidor pode comparar aí qual a operação de financiamento que tem o menor custo. E mesmo assim ele pode conferir, pode ir a um órgão de defesa do consumidor para confirmar se aquele custo informado realmente é correto. Então você está falando para ele fazer isso antes de assinar um contrato? Sim, sem dúvida. E durante a assinatura ele pode checar? Também, mesmo depois que ele assinar, ele pode haver aí uma conferência, digamos, do cumprimento dos termos da oferta.
cabe reclamação, cabe até aplicação de multa se essa oferta não foi cumprida. Então é muito importante que mesmo que o consumidor já tenha assinado, procure um órgão de defesa do consumidor para confirmar realmente o cumprimento da oferta. Agora, dentro de um contrato de financiamento hoje, nós temos algumas tarifas, algumas taxas que podem ser questionadas pelo consumidor. Como, por exemplo, no caso de financiamento de veículo, nós temos as tarifas de cadastro, temos tarifas de serviço de terceiro, temos tarifas relacionadas ao registro do veículo junto ao Detran, uma vez financiado. Então, hoje, isso vem sendo cobrado de forma apartada. A taxa de juros fica ali de uma forma fechada, normalmente até dentro, digamos, de uma definição financeira, econômica, essas tarifas já teriam que ser contempladas ali por aquela taxa de juros. Então, acredita-se hoje que muitas vezes o consumidor está pagando o mesmo custo 2 vezes. Olha. Então, daí o entendimento dos órgãos de defesa do consumidor da abusividade da cobrança desses valores, que devem ser integralmente suportados pelo fornecedor. Perfeito. Então, ele deve procurar o órgão para conferir esse tipo de cobrança e, se for o caso, vai ser checado o contrato e vai ser feita uma reclamação junto ao banco. Então, são 3 dicas já que a doutora Renata dá, que eu acho que são importantíssimas. Se você vai fazer um contrato junto a um banco, vá antes se orientar, saber se aquilo é vantajoso, se vale a pena. Por quê? Uma vez assinado, eu tenho observado, Renata, que o próprio judiciário passa a não ser tão protetor do consumidor depois de 22 anos de código, né? O consumidor o judiciário começa a exigir que o consumidor leia e se informe das suas atividades, né? Não dá mais para alegar, não, mas a letrinha é pequena. Isso já não é mais tão aceitável, né? Então, eu acho que é muito importante o consumidor se informar antes, prevenir. Sim, sem dúvida. E até mesmo esse procedimento de prevenção, de questionamento que é levado dentro de um órgão de defesa do consumidor, que vai realmente aí depois ser encaminhado para o fornecedor, mostra para o fornecedor a insatisfação do consumidor. Isso é muito legal. Até em relação ao próprio serviço que está sendo ofertado, que existe um problema ali. E se de repente o problema que a dona Maria leva lá de um contrato para vocês, se for algo que vocês percebem que está em todos os contratos e que está gerando uma grande injustiça, aí vocês tomam uma medida mais drástica para tentar coibir essa questão pontual. Sim. Quer dizer, a atitude, o quanto é importante qualquer brasileiro procurar, denunciar e verificar, porque isso pode ajudar outros. É esse o movimento, Renata? Sim, sem dúvida. Até mesmo por conta de algumas divergências junto ao próprio Poder Judiciário, como você colocou. Nós temos ainda algumas decisões que não têm a mesma visão dos órgãos de defesa do consumidor, que tem essa visão até diferenciada em função desse tratamento diário, dessa coletânea de demandas, que deixa aos órgãos de defesa do consumidor muito diferente do processo individual, essa questão realmente mais coletiva. Perfeito. De onde o fornecedor de serviço financeiro tem que atuar. Onde ele deve ser realmente mais transparente. Apesar de toda a legislação, o código em si, que diz que a informação é um direito básico do consumidor, a questão da cobrança da tarifa realmente, ela tem por trás a falta de transparência. Eu não tenho dúvida, eu ouço, você deve ouvir assim, mas por que eles continuam fazendo isso, não é? Porque, infelizmente, eles sabem que se eles descumprirem, vai demorar um tempo para eles precisarem cumprir. Infelizmente, não é todo mundo que reclama, não é? O que é uma pena. Então, é complicado. Mas você tocou num assunto. Taxa. O consumidor deve fiscalizar o seu extrato? Eu diria de forma religiosa, né? Hoje, a questão da tarifa também é uma questão não só do financiamento de veículos, financiamento imobiliário, ela vem também nessa relação aí da conta corrente, né? Do correntista, do poupador. E o que a gente verifica realmente no mercado, no atendimento ao consumidor, é que no momento da contratação é cobrada essa tarifa para a abertura da conta, para a utilização dos serviços, e não há um detalhamento dos serviços que compõem essa tarifa. Então, o consumidor já assina o contrato no escuro. Muitas vezes ele só sabe o nome fantasia do pacote. E muitas vezes, se ele realmente, eu vou fazer uma opção por um pacote X, talvez haja alteração de valores durante essa relação, por isso da importância enorme
primordial desse consumidor acompanhar o extrato para verificar realmente se aquilo que foi contratado está sendo realmente cumprido, para que ele possa buscar o órgão, buscar a ouvidoria do banco e lutar aí pelo cumprimento dos termos da oferta. E quando o banco faz aquelas ofertas ou aqueles apelos do gerente, de repente o gerente liga, você já sabe, está oferecendo seguro de vida, ele precisa cumprir cota. Como é que o PROCON vê isso? Até porque o que me espanta é que eles oferecem, normalmente você assina um documento e você não recebe nem o contrato depois, não é? Como é que está sendo essa discussão? Vocês estão percebendo isso? Tem muita reclamação a respeito? E o que é pior, eu percebo que as grandes, entre aspas, vítimas são pessoas mais idosas, né? E aí ninguém nem lembra que num seguro de vida, por exemplo, que é oferecido, tem a questão de doença pré-existente, que o consumidor não preenche, porque ele assina um documento autorizando o débito em conta daquele seguro de vida. Ou seja, ele assina, não conta para a família que assinou um seguro de vida, não recebe um documento, e o dia que alguém quiser reclamar, nem sabe que existia aquele seguro de vida, por exemplo. Como é que está essa situação? É isso mesmo? É uma questão gravíssima, né? Porque ela está pautada aí na questão da venda casada. Muitas vezes, a oportunidade que o consumidor procura o banco para se utilizar de um serviço adicional como uma linha de crédito, muitas vezes ele já é cliente, vai procurar uma linha de crédito adicional. Então, nesse momento, realmente ele é bombardeado com a questão da meta, a necessidade de fechar a meta do mês e se vincula aí a concessão desse crédito a um seguro, chega-se a dizer que é obrigatório. Nossa né? Senhora. Então, infelizmente, hoje, dentro da capital, você vê um número menor, mas não deveria existir. De tão grave que é essa questão da venda casada, né? A prática abusiva, totalmente condenado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor, num primeiro momento, quando ele for procurar o banco para contratar esse serviço ou produto adicional, ele deve procurar um órgão de defesa do consumidor para denunciar essa prática. E sempre se utilizando primeiramente das instâncias da própria instituição financeira. Então, procure o saque, procure a ouvidoria do banco e, não havendo solução, aí procure também o órgão de defesa do consumidor e faça essa denúncia também ao outro órgão regulador, que é o Banco Central. O Banco Central, aliás, é bom que todo mundo saiba, às vezes ele funciona melhor que o próprio judiciário. O banco tem mais medo do Banco Central do que de qualquer outra entidade, não é verdade, doutora Renata? Sim, sem dúvida. Então, ele tem que fazer realmente essas duas, digamos, batalhas, né? Procurar o órgão de defesa do consumidor e procurar o Banco Central. E mesmo que queira assinar um seguro de vida, porque eu acho que é importante, o brasileiro não tem esse costume, é importante ter seguros, peça o contrato. Se não receber em casa, insista, porque você assinou um documento autorizando um débito em conta de um seguro de vida e você tem direito a ter esse contrato. Até para saber as cláusulas, valores e tudo mais. Porque ali na hora da venda casada, a gente sabe que o apelo, inclusive, é pessoal, né? O gerente fala, eu preciso cumprir a minha cota, me ajude, né? É uma coisa assim que choca, né? Então, não caia nesse apelo, você tem direito ao financiamento, como disse a doutora Renata, sem ser obrigado a fazer esse seguro. Mas querendo, né? Assina o documento, pega uma via e fica em cima. Na verdade, eu acho que todo consumidor tinha que ter um arquivo. Eu lembro do meu pai, tinha um arquivo de ferro, né? E dentro do arquivo uma pasta, e ali vários assuntos, né? O pessoal era mais organizado, eu acho. Então põe lá, guarde tudo, de banco, de plano de saúde, não é? De cartão de crédito, pelo menos durante 5 anos. Estou certa quanto ao tempo, Sim, Renata? Corretíssima. Agora você tocou num ponto muito importante, que é a questão do seguro, desses serviços adicionais. Eles são vendidos cada vez mais em ocasiões em que o consumidor realmente não está preparado. Ele, digamos, é quase coagido a adquirir. Né? A gente tem a questão do seguro de garantia estendida, por exemplo, quando o consumidor sai de casa para comprar uma geladeira e naquele mesmo momento da compra da geladeira, ele se depara com a oferta de um seguro de garantia estendida para a geladeira, um seguro de prestação, o que a gente chama de prestamista, para garantir o valor financiado, porque ele não vai comprar geladeira à vista. E em muitas situações já vimos até serviços odontológicos, né? Seguro saúde para serviço odontológico. Então, o consumidor tem que tomar muito cuidado. Ele deve praticar a questão da reflexão. Então, primeiro passo, reflita.
Gostei. Se você não quiser contratar, solicite primeiramente a cópia do contrato, cópia das condições gerais, até para verificar se aquele serviço realmente atende às suas necessidades, à sua expectativa, ao seu perfil, e volte no segundo momento, se for o caso, para contratar aquele serviço especificamente. Não se sinta aí coagido, bombardeado por aquele momento. Não, e é o que você falou, na pressão, você compra o seguro. Para mim, o exemplo mais clássico foi na época que lançaram os celulares, você lembra? Tem que fazer seguro, tem que fazer seguro. É um valor, ele não é exagerado, mas é um valor considerável. Só que depois a gente começou a perceber que não cobria roubo, lembra? Exatamente. Era um absurdo. E você quer seguro de celular para quê? Para roubo, não é? Então, essas ofertas de seguro do produto, cuidado, né? Porque você está jogando talvez dinheiro fora, você fica sem comprovação. Para mim, o pior é isso, né? Você compra a geladeira, não, vai o seguro. Aí você pega a nota, você não vai checar, né? Cadê esse tal de seguro, não é assim? Exatamente, então isso infelizmente ainda tem aí contemplado os cadastros de atendimento dos órgãos de defesa do consumidor, e o consumidor ele tem que conhecer até para que ele possa fazer essa opção mais adequada, tá? Esse tipo de seguro, por exemplo, não atende às minhas expectativas. Será que você teria um produto, né, no seguinte formato? Então é esse exercício que o consumidor tem que realmente fazer para poder, digamos, fechar uma contratação mais adequada, mais sadia até. E vale a pena esses contratos de financiamento 60 vezes, 48 vezes, aumenta muito o produto, o consumidor faz esse cálculo ou ele ainda não aprendeu a projetar, né? A viabilidade, a possibilidade, se vale a pena. Infelizmente, Rosana, existem operações e até fornecedores que ainda não cumprem de forma eficaz o que já está disposto no Código, no artigo 52, na questão do fornecimento de informações de operações de crédito. Não há essa informação com destaque do valor à vista e do valor a prazo. Nas compras, por exemplo, um exemplo clássico, muitas notas de venda que são utilizadas hoje para cartão de crédito, com a compra parcelada pela administradora com juros, não vem de forma destacada a informação do valor a prazo. Qual o valor à vista, qual o valor da taxa de juros que está sendo aplicada naquele momento, e depois o consumidor se apercebe do tamanho aí da dívida contraída, né, e acaba, é um momento já muito tarde, é difícil até de se arrepender, né? Fica difícil até entregar o produto, alguns fornecedores até aceitam um cancelamento, por isso que ele tem que fazer essa comparação realmente. Primeiro, eu devo comprar? Não seria melhor eu fazer um fundo, um investimento para comprar à vista, para poder barganhar? Se eu realmente, se não houver outra alternativa, será que eu não posso procurar uma linha de crédito mais barata, mais adequada, como por exemplo a questão do crédito consignado, do crédito pessoal, né, do empréstimo pessoal? Linhas como cheque especial e cartão de crédito são as mais altas do mercado, então evitar esses meios que inclusive são até mais fáceis de você contratar, de você utilizar. Até porque o talão de cheque, quando acabava, você não usava mais, não era assim? O cartão de crédito é infindável. Exatamente, eu acho, sempre à disposição. Eu acho que até vale a pena para quem consegue pagar o todo. Mas o dia que você resolver começar a entrar no pagamento mínimo, a partir dali é uma grande armadilha, não é isso? E até mesmo para o consumidor hoje fazer um controle. As faturas, elas não são claras. O consumidor não consegue vislumbrar com exatidão qual o valor do débito, qual o valor dos juros, dos encargos que ele vai ter realmente que suportar se ele entrar numa situação de inadimplência. Ele, não se consegue nem, até para os órgãos de defesa do consumidor, é muito difícil fazer o cálculo do rotativo. Tá. As regras não são claras. Então, o consumidor, quando ele vai usar essa linha de crédito, ele tem que realmente pesar as duas situações. Qual a melhor situação em relação à oferta? E se eu entrar numa situação de inadimplência, como essa empresa cobre os encargos? Eu ia chegar nessa questão. Eu queria que você me explicasse, doutora Renata, porque eu tenho notícias que me impressionam. Qualquer pessoa que dever a banco mais de 5 anos... Claro, ela vai sofrer problema com o nome no Serasa e tudo mais. Mas, se ela suportar aguardar mais de 5 anos, você recebe uma ligação em casa, no departamento qualquer de cobrança, falando assim: olha, se você pagar 20% daquele montão que está sendo cobrado, está zerado.
Agora, como é que você explica isso? Não é verdade? É um absurdo, quer dizer, se pode depois de 5 anos receber 20% do total, por que não propor algo mais razoável já? Isso entra também muito na questão do superendividamento. Sempre se coloca a culpa no consumidor, não gaste porque contratou, porque usou a linha de crédito, mas tem que se avaliar como essa linha de crédito foi fornecida. Será que realmente houve uma análise justa, uma análise perfeita da capacidade de crédito desse consumidor? Muitas instituições financeiras vão dizer, mas nós não temos todas as informações que podem realmente nos levar a crer qual o grau realmente de endividamento que esse consumidor pode suportar. Mas muitas vezes, né, com informações básicas, por exemplo, o consumidor que ganha um salário mínimo, nós já vimos casos com cartão, com uma linha de crédito somando de R$ 8.000 dentro da mesma instituição. Nossa Senhora! Então, como isso foi feito? Então, existe realmente uma culpa aí dos dois lados, isso tem que ser revisto, né? E o consumidor que entra também nessa questão da inadimplência, recebe essas ofertas, criou-se também um mercado próprio, que é a questão da cessão do crédito. Hoje os bancos negociam, né, esses valores, porque são dívidas que eles entendem que... Perdidas. Exatamente, de difícil recuperação. Eles abatem no imposto de renda isso como prejuízo? Ou seja, eles nunca perdem? E acabam negociando isso para empresas terceirizadas, empresas que só, digamos, têm esse perfil de atividade. Mas o consumidor também aí tem muitas dúvidas, porque apesar dos valores que são passados, a empresa não informa a origem da dívida, essa empresa não tem um contrato, porque o contrato inicial também não foi cedido. Então ela não está pagando para o banco, ela está pagando para um terceiro. Então tem que se tomar muito cuidado com isso, confirmar com o credor original se realmente houve essa cessão. Se você tem dúvida sobre um valor, é um direito que você tem de exigir, inclusive do banco, que haja fornecimento do contrato, uma planilha atualizada do débito, com esclarecimento de como os encargos foram cobrados. É um direito do consumidor de informação, apesar dele estar nessa situação de inadimplência, apesar dele receber essa informação de que supostamente a dívida vai poder ser quitada num valor menor. Mas eu acho que nós advogados, advogadas, né, que atuamos na área, os colegas também, talvez encaminhar, ou para o próprio PROCON, vamos tentar quebrar essa intermediação do banco com esses cobradores, entre aspas, não é? E quem sabe uma negociação muito mais vantajosa para o banco e mais rápida. Não é? Eu acho que isso pode ser muito interessante para as duas partes. Sem dúvida, inclusive é a visão hoje do PROCON São Paulo. O banco, por conta da cessão, a gente sabe que é um direito garantido pelo Código Civil, a cessão de direitos. Sim. Mas, digamos, com essa junção aí das responsabilidades trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o banco, o credor original, não pode aí tentar se eximir de responsabilidade. E nessa problemática, quando o consumidor não tem informação do terceiro, ele tem realmente que procurar o banco para buscar até uma alternativa e buscar esclarecimentos e informações sobre o que está sendo cobrado. Ótimo. Agora, você falou do superendividamento. O Código de Defesa do Consumidor está sendo objeto de estudos, reformas junto ao Senado, em 2 grandes aspectos: comércio eletrônico e o superendividamento, atingindo principalmente os idosos, né, a terceira idade. Grandes mudanças, não é, Renata, que nós estamos esperando? Sim, que são urgentes, emergenciais, são necessárias. O crédito consignado em si, ele realmente foi, digamos, a galinha dos ovos de ouro do mercado, né? As instituições financeiras e até hoje grandes bancos, né, que fizeram algumas aquisições para justamente tentar buscar esse mercado. Então é o idoso, vulnerável e que ao mesmo tempo tem uma garantia aí de repasse dos valores, porque o débito é feito no benefício. Tem a certeza, né, de que Exatamente. Vai receber porque o dinheiro está em conta. Então em algumas situações você percebe que esse idoso ficou até um escravo dessa linha de crédito, porque aquele mesmo correspondente bancário que tem os dados que fez a primeira operação procura, ofertando de novo um refinanciamento, buscando a portabilidade, que é a transferência da dívida inicial para uma outra instituição financeira, supostamente com uma oferta melhor inicial, né, provavelmente. Isso. E muitas vezes o que a gente observa nas reclamações
é o não cumprimento desse tipo de oferta, é o troco que foi oferecido e não foi cumprido. Então, esse consumidor mais vulnerável, hipossuficiente, que é o idoso, ele deve refletir realmente se ele quer continuar comprometendo o seu benefício, a sua aposentadoria, né, porque está numa situação ímpar, né, muito diferenciada, é complicado ele estar sempre tendo esse benefício comprometido. Buscar os órgãos de defesa do consumidor para conferir o contrato e a oferta, nunca assinar nenhum tipo de documento sem a conferência desse tipo de oferta por alguém da família, por um órgão de defesa do consumidor, para que não haja esse tipo de problema. Eu conheço casos em que a pessoa não consegue sacar R$ 10 quando entra a pensão ou a aposentadoria, porque está comprometido 100% a renda. Então, assim, o que eu acho que é legal você não precisa esperar a reforma do Código de Defesa do Consumidor para pleitear esse direito. Como já se está discutindo isso, como a sociedade jurídica, o legislativo já reconhece que há uma fragilidade do consumidor nessa área, que ele não pode ter esse tipo de contrato, esse tipo de produto, eu deixo e acredito que a doutora Renata concorde, desde já você já pode argumentar tudo isso no judiciário. Não é isso? Sim, temos situações gritantes, onde, por exemplo, essa questão do comprometimento de 100%. Nós temos uma lei, né, a lei do consignado, que diz que, na verdade, 30% apenas do benefício pode ser comprometido. Mas, muitas vezes, esse idoso, ele tem, junto à mesma instituição financeira onde ele recebe o benefício, uma conta corrente, onde automaticamente são disponibilizados aí linhas de crédito que ele pode sacar valores do caixa eletrônico, pode fazer empréstimos pessoais de uma forma muito facilitada, e isso o consumidor realmente tem que verificar com muita atenção, verificar o contrato, qual tipo de conta, o extrato, verificar se na verdade aquele valor que está sendo retirado no momento através de um saque é do benefício, é da linha de crédito que está sendo fornecida pelo banco naquele momento. Então, analisar com muita atenção esse tipo de operação. Com muito cuidado, não é? E vá atrás dos direitos, né? Eu acho que o brasileiro ainda não detém, né, de lutar por tudo. Né? Mas não vale a pena, é só uma batedeira que veio com defeito. Não, é dinheiro seu, né? A gente tem que lutar por tudo, porque todo direito tem a sua proteção, não é? Sim. Agora, me chamou a atenção, você falou que vocês estão orientando também direito imobiliário, não é? Agora eu vou dar uma misturada. E esses contratos de financiamento de imóveis, o que você pode, pelo menos, alertar o consumidor que hoje pensa em adquirir um imóvel, enfim, como é que está essa realidade, porque vocês trazem a realidade que está acontecendo no mercado? Nós tivemos esse boom imobiliário, mercado extremamente aquecido. Você tinha no passado financiamento extremamente burocrático. Né? Eu lembro que as pessoas contratavam escritórios especializados, pessoas que prestavam serviço justamente para conseguir o financiamento. Você pagava altos valores achando realmente que era um serviço louvável que estava sendo executado, de tão burocrático que era o procedimento. Então, o financiamento, através até de programas habitacionais, ele passou a ser muito mais simples. O mercado começou a se aquecer, a melhora da renda aí de outras camadas da população que nunca tiveram acesso ao sonho da casa própria. Então, tudo isso gerou um cenário para o consumidor, onde realmente ele foi buscar o sonho, foi realmente tentar adquirir a casa própria, mas infelizmente as construtoras, incorporadoras não se prepararam, né? Infelizmente não tiveram por trás a mesma estrutura para atender essa demanda. Por anos nós temos esse problema da não entrega para o consumidor, do imóvel novo. Nesse sentido, para tentar minimizar esse tipo de problema, antes de assinar o contrato, o consumidor tem que procurar um órgão de defesa do consumidor para verificar o perfil da empresa, qual tipo de reclamação, se ela tem muitos problemas relacionados à não entrega, se ela não tiver, procurar os empreendimentos da empresa que já foram entregues, conversar com o síndico, com moradores. E a questão do financiamento em si, ela também é muito delicada, porque não só a conta da venda de imóvel, vários outros setores estão tentando cobrar valores em cima desse financiamento que hoje os PROCONs entendem abusivo. E até o Poder Judiciário vem caminhando bem nesse sentido. Por exemplo, a questão da corretagem.
você tem uma situação muito própria, né? É diferente daquele consumidor que sai de casa e diz, eu quero comprar um imóvel. E vai procurar o corretor para o corretor ajudar ele. Exatamente. Então, fica muito mais fácil você visualizar uma prestação específica de serviço. Aquele corretor sendo remunerado devidamente pelo consumidor. Fica mais fácil você transacionar, porque muitas vezes ele pode ter um imóvel onde há a possibilidade de você dividir esse valor da corretagem, parte para o vendedor, parte para o comprador. Exatamente. Mas na situação em que o consumidor escolhe um imóvel e vai ao estande de venda da incorporadora, porque você tem ali um corretor que presta serviços para a incorporadora. E hoje eles até cobram em nome de outra empresa, né? Que é para tentar dizer que não tem vínculo, né? Sim, são várias formas de tentar realmente burlar esse vínculo. A questão de você firmar um contrato próprio, a questão de você dizer que, na verdade, a prestação de serviço foi para uma outra empresa, você contratou, na verdade, a pessoa do corretor e, na verdade, na prática, o que a gente vê é isso, o corretor fazendo ali, às vezes, de representante do fornecedor. A gente não pode esquecer que o fornecedor tem a expertise do procedimento. Claro. Quando ele coloca o valor do imóvel no mercado, realmente já contabiliza esses custos para pagar aquele corretor que vai estar à disposição para atender o consumidor, né? Mas no interesse do fornecedor. E se não contabilizou, esse custo, querendo ou não, é de quem está vendendo. Sem dúvida. Óbvio, porque sem esse personagem não haverá venda. Isso. Não é? Então, hoje, a questão das tarifas e valores cobrados na venda do imóvel é o segundo assunto mais reclamado dentro da área de habitação do PROCON. Então, a gente tem que realmente passar a contestar esse tipo de cobrança e não só em função dessa questão da representatividade. O consumidor está ficando exigente. Agora, nessa questão de habitacional, vale a pena passar pelo PROCON ou vocês já estão recomendando que ele já vá ao judiciário porque as incorporadoras, as construtoras não cedem? Nós temos realmente essa questão, ela é bem nova, ela é bem recente, ela está caminhando, mas é muito importante que o consumidor nunca deixe de passar pelo órgão de defesa do consumidor para questionar uma questão polêmica, mesmo que ele tenha que recorrer ao Poder Judiciário, porque isso mostra, né, os cadastros dos órgãos de defesa do consumidor são indicadores do mercado. Né? Reforçam até, inclusive, ações judiciais que o consumidor vai mover possivelmente. Venha precisar. Vai ajudar o seu advogado aí na construção da inicial, na forma de defesa. Então, é muito importante que primeiro ele passe pelo órgão, nem que não haja solução, para que ele possa se munir realmente e demonstrar que ele tentou por todos os meios buscando essa solução amigável. E N tarifas que hoje também são cobradas, além da corretagem, a questão da assessoria imobiliária, né? Tudo. Imposta como um serviço, na verdade é um serviço opcional, às vezes eles dão até o tom de tarifa, dando aí um grau de obrigatoriedade total, não, é opcional, o consumidor não é obrigado a assinar esse tipo de contrato. E como é que o PROCON vê dentro desse contrato essas ofertas, né? Você dá entrada, está começando a pagar e vem assim, com lajota branca, 0. Com lajota cor-de-rosa marca tal, mais 5 mil. É lícito isto? Isso foge da contratação ou é permitido? Ou é até interessante essa oferta de que tudo que é acabamento, eles fazem a oferta de que você não precisa pagar nada, porque está incorporado ao contrato. Mas o consumidor fica com dúvida se aquele produto que vão usar é uma porcaria. Então, como é que o consumidor fica com essa nova modalidade? Porque é incrível, né? Começa a atacar a corretagem, sai corretagem, precisa recuperar isso, né? Então, agora começa a oferecer produtos, né? Então, olha, aqui eu ofereço a Brastemp, aqui não é uma Brastemp e aqui não é nada. É mais ou menos, como é que está sendo visto isso lá no PROCON? Bom, é muito importante nós colocarmos para o consumidor que a forma como ele é atraído, né, o que consta no panfleto, o que consta na internet, até o que constar no estande de vendas, isso compõe a oferta, mesmo que o contrato diga de forma diferenciada. Então, realmente, se o fornecedor usou de algum meio para atrair o consumidor e, na verdade, não cumpriu aquela oferta, mascarando através de alguma especificação ou uma falta até de detalhamento, o consumidor pode questionar. Então, nesse momento, além de estudar o contrato, é muito importante o consumidor não se desviar da necessidade de estudar o produto em si. A gente diz sempre que a questão da aquisição do imóvel é um dos contratos mais complexos, né, do mercado.
porque você tem vários contratos, né, digamos, entrelaçados, que é a aquisição do próprio imóvel, o financiamento. Então é muito importante solicitar um memorial descritivo, como o fornecedor detalha esse imóvel, os materiais que vão ser utilizados, a marca. Então é obrigatório já no contrato tudo isso? É obrigatório já no contrato. Ótimo, ótimo. É muito curioso, né? Então é assim, passa rápido, né? Já estamos aqui há quase uma hora. Tentando resumir o que você diria aos consumidores em termos de cuidados nas questões com as instituições financeiras, sejam clientes, sejam aqueles terceiros envolvidos? É muito importante que o consumidor conheça o produto. Hoje, realmente, as instituições financeiras, digamos, estão cada vez mais pensando nos mercados que nunca tiveram, digamos, essa oportunidade de ter acesso a esse serviço, aquele produto. O consumidor cada vez mais tem que estimular a concorrência. Tem que fazer pesquisa prévia antes de contrair o crédito, solicitar cópia do contrato com as condições. Se a empresa indica um meio como internet ou agência bancária para obter as condições, vá na agência primeiramente antes de contratar. Você tem a questão das compras por telefone, onde você pode, no terminal eletrônico, fazer essa contratação. Antes de fazer esses procedimentos, vá à agência, procure a instituição financeira para solicitar a cópia do contrato, analise as condições, compare com outras instituições, outras linhas de crédito que podem aí trazer um custo efetivo total menor e uma operação mais vantajosa. E guarde toda a documentação, inclusive a oferta, aquele exemplo que ela deu dos imóveis, que todo o papel que você achar, até no stand, na rua, quando te entregam nos faróis, enfim, guarde, porque talvez você venha precisar disso. O mesmo a gente fala para os bancos. Você tem direito a ter tudo e guarde tudo, porque um seguro de vida tem gente que assina dali a 10 anos, esqueceu que tem, e está lá no extrato uma cobrança que você não entende aquela sigla, enfim, assenhore-se dos documentos. Porque também nesta reforma do Código de Defesa do Consumidor, a gente está também tratando do quê? Da prova eletrônica, porque hoje em dia todo mundo acha que é só internet, não precisa guardar papel, não. Ainda no Brasil, papel é indispensável, não é, doutora Renata? Sim, apesar de todos os facilitadores, eu acho que é até digamos, um exercício para o fornecedor. O que você vê hoje no contrato de serviço bancário é um contrato totalmente pautado, onde de A a Z você tem, digamos, aí os deveres, os direitos do banco. Por que não usar o contrato como uma cartilha, um manual onde o consumidor pode facilmente verificar o que foi contratado, como funciona o produto, como ele pode fazer uma solicitação, mudar essa cara do contrato e para que realmente ele seja um instrumento de guarda e de uso efetivo do consumidor. Renata, chegou a nossa hora, eu quero agradecer a sua participação, muito elucidativa. Eu gostaria de perguntar se eu posso encaminhar as questões para o PROCON, que vieram aqui para serem eventualmente respondidas. É possível isso? Sim, sem dúvida. Então faremos isso. Muito obrigado pela sua presença. Quiser agradecer, enfim. Eu que agradeço essa iniciativa, foi ótimo. Espero realmente poder comparecer de novo para a gente discutir mais questões. Inclusive falar da lista do bom pagador, não é? Sim, o cadastro positivo. Cadastro positivo. A gente vai falar disso também, que pode ser muito interessante. Internautas, um ótimo final de semana e no próximo programa a gente vai falar sobre os crimes contra o consumidor, de todos os níveis, de todos os graus, o que você pode fazer, infelizmente se for vítima, ou como se defender. Mas tenho certeza, a doutora Renata volta logo aqui com a gente. Muito obrigada. Action!